Oi, gatonas! Tudo bem? Meu nome é Tamiri Cindes e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse super smokey eye cheio de glitter. A proposta de hoje é um olho glitterinado, mas eu enchi ele de dicas para quem tem pálpebra gordinha e também quer fazer essa técnica, porque muda um pouco a forma que a gente faz para realçar o olho gordinho, né? Para não ficar mais gordinho do que ele é ou mais caidinho do que ele já é também. Não é tão tchan assim, mesmo sendo glitter, né? Igual o prata. Por exemplo, eu nunca mais achei um glitter chumbo na minha vida, nacional, mas se vocês acharem, né, vocês me avisem, porque eu tô doida pra comprar outro. Quando esse acabar, eu vou morrer de depressão. Esse jeitinho que eu fiz dá pra você usar qualquer glitter. E vamos para o vídeo! Eu já fiz minha sobrancelha com este kitzinho de sobrancelhas da Ruby Rose na Corá. Eu usei a sombrinha mais escura e também já corrigi toda a minha sobrancelha com essa paleta de 15 cores da Ruby Rose. E agora eu peguei um pincel Dual Fiber pequenininho, que ele se tornou meu preferido de momento. E eu vou tirar, né, todo aquele excesso de corretivo que eu apliquei pra corrigir a sobrancelha. E vou espalhar em toda a pálpebra pra ser o meu primer de sombras. Na sequência, como sempre, com o pincel W105 da Macrylan e o pigmento 107 Dourada Pérola da Florenza, eu vou aplicar em todo o ponto alto da sobrancelha. Eu gosto de uma sobrancelha mais iluminada, então eu aplico bastante. E aí todo esse excesso eu dou uma descidinha, bem pouquinho, pra depois facilitar no nosso esfumado e não ficar aquela coisa marcadona do iluminado, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Na sequência, com a sombrinha Toffee Candy da Contém 1 grama, ele é um tom de marrom super versátil, eu amo ele de paixão. A ideia é você aplicar em todo o côncavo. Eu apliquei um pouco no canto externo, mas não precisa, porque é costume. Como se trata de um olho com glitter, é só no côncavo que a gente tem que aplicar. Então eu pego pouco, esfumo aquele pouco até ficar perfeito, e aí eu vou pegando mais até ficar da nuance que eu quero. Então eu vou esfumando na maior paciência do mundo. Esse pincel de esfumar é da Vult, só pra começar a dar aquele sombreado no olho, porque a gente precisa deixar aquele esfumado bem certinho, porque depois é muito difícil de corrigir com potencializador já na pálpebra. Agora eu vou começar a aplicar o potencializador de sombras com um pincel de esfumar pequenininho da Macrylan, só que na verdade pra mim ele nem serve pra esfumar, muito menos sombra. E eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Quanto mais eu chego no côncavo, menos produto eu passo, porque a gente vai precisar esfumar um pouco essa extremidade. Aí eu pego outro pincel limpinho, igualzinho ao que eu usei antes, e eu começo a esfumar ele, tirando um pouco o excesso da marcação, né, que eu deixei, pra depois facilitar a gente ir nesse esfumado com as outras sombras, porque depois não vai dar certo se a gente deixar pra fazer isso depois. Então eu vou esfumando na maior calma, maior paciência, e se eu achar necessário eu limpo um pouquinho na mão. Não vai ficar perfeitamente esfumado, mas depois vai facilitar na hora da gente começar a esfumar com a sombra. Na sequência, de novo, com o pincel sujinho, eu aplico mais um pouquinho pra ficar um pouco mais pretinho, pra gente esfumar mais um pouquinho. Se eu achar necessário, como eu falei, eu tiro a sujeirinha do outro pincel na mão e aí eu continuo esfumando um pouquinho. Não é pra ficar perfeitamente esfumado, mas vai dar uma ajudinha. Na sequência, de novo, com a sombrinha Toffee Candy da Contém 1 grama, eu começo a dar aquela escurecidinha no meu côncavo, porque aí já vai facilitar no esfumado. E aí, na sequência, com a sombra marrom camurça da Contém 1 grama, eu peguei um pincel de esfumar menorzinho e eu vou concentrar ele lá onde a gente esfumou o potencializador preto. Não é pra esticar tanto esse marrom escuro, é só pra não ficar marcação do preto mesmo. E aí eu peguei de novo o pincel fofão que eu apliquei a sombra Toffee Candy e tiro a marcação. Olha só como o pincel fica meio sujinho de preto. Agora de novo com o potencializador preto, eu peguei um pincel igual o W105 da Macrylan e eu vou cortar realmente o côncavo como se eu estivesse fazendo cut crease, né? Só que com preto mesmo eu vou deixar bem certinho. Não pode economizar, mas também não pode aplicar tanto. Eu vou usar um glitter chumbo com esse pincelzinho de silicone que eu recebi da Vult. Eu testei, eu amei. Foi o melhor pincel ao decorrer dos anos que eu achei pra aplicar glitter. Olha só, ele é igual um pincel esponjinha, mas ele é de silicone. Então, eu pego ele com este próprio negocinho de silicone e já vou aplicando em toda a parte onde eu apliquei aquele potencializador de sombras. A ideia de deixar cortado é porque o glitter também vai ficar certinho. Se a gente aplicasse diretamente aonde já estava esfumado, o glitter ia ficar meio bagunçado, não ia ficar tão certinho. O legal do pincel de silicone é que ele não fica, digamos, roubando o glitter, nem da sua pálpebra e nem pra ele, né? Porque não tem cerdas.
Claro que cai um pouquinho no olho, mas não fica grudando um monte de glitter, né? Olha só, então significa que a gente meio que economiza um pouquinho o produto. Agora eu vou vir com a sombra da Catherine Hill, a pretinha, da paleta grande deles. E eu vou começar a esfumar com aquele pincel pequenininho, bem pouquinho, mais ou menos onde eu apliquei principalmente a sombrinha marrom camurça. A ideia de esfumar um pouco do potencializador preto é para a sombra preta ficar perfeitamente esfumada. Eu tô esfumando principalmente até o meio do meu côncavo. Eu não vou até a parte interna, porque senão vai afundar todo o meu olho. Principalmente se você tiver pálpebra gordinha, né? O preto você vai aplicar até mais ou menos o meio da pálpebra. É claro que você não vai deixar cerrado até o meio, né? Só que você vai fazer algo meio decrescente, né? Do canto externo pro canto interno vai ser algo decrescente. E aí, se eu achar necessário, eu volto com o pincel sujinho com a sombra e vou removendo qualquer possível marcação. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou usar a cola Duo, porque como tem muito glitter no olho e eu preciso que o olho dure várias horas, né? Eu prefiro usar essa cola. Pra mim é super custo-benefício, vale muito a pena. Agora eu vou usar meu rímel preferido, que é o 3D da Tango. Eu sempre uso diretamente o segundo passo. E eu vou começar, né, dar aquela escurecidinha nos meus cílios, que estão embaixo, que eu não apliquei rímel antes. E aí, na sequência, eu vou vir com o meu lencinho da Ruby Rose e vou remover todo o glitter e toda a sujeirinha do meu olho. E vou aproveitar e dar aquela serradinha no canto externo para ficar bem certinho. Agora eu vou usar minha água termal da Profuse e vou aplicar em todo o rosto, porque assim, a maquiagem dura mais tempo, a pele fica com um vício maravilhoso, fica tudo perfeito, vale cada centavo. Às vezes eu dou essa espalhadinha porque a água demora um pouquinho pra secar. Olha só como a pele fica mais bonita. Agora eu vou usar meu primer favorito de momento da Ruby Rose e eu vou pegar uma quantidade mediana e eu sempre aplico principalmente no centro do rosto, que é onde eu aplico mais produto. Agora eu vou vir com o meu corretivo 05 da Jasmine e vou dar aquela aquecidinha nas olheiras, naquela parte roxinha e um pouquinho embaixo também. Eu tenho a síndrome do bigode, gente, eu também passo no bigode às vezes. Hoje eu vou usar a base Bege Médio 06 e a L2 da Ruby Rose, eu vou usar mais a Bege Médio 06 para dar um leve aspecto de bronzeado. É que é algo muito sutil, né? Então na câmera parece que é da cor da minha pele, mas é sempre aquela escurecidinha bem sutil. E eu vou aplicando com a esponjinha úmida pra pele ficar bem bonita. Agora eu vou usar esse corretivo mais clarinho da mesma paleta da Ruby Rose e vou fazer aquele triângulo embaixo do olho, eu vou aplicar no queixo, no nariz, na testa, onde a gente costuma já fazer a iluminação, né? Parece que eu tô aplicando muito corretivo, só que não, na verdade. E aí, com a esponja bem úmida pra pele ficar mais flawless, digamos, né? Eu vou dando várias batidinhas pra tirar tanto excesso de corretivo, tanto pra dar um acabamento bem legal. Agora eu vou usar este corretivo meio no tom de caramelo pra fazer o contorno. Ultimamente eu não tô querendo um contorno muito escuro. Esse pincel também é um lançamento da Vult e eu passei bem pouquinho e aí eu dou aquela esfumadinha pra parecer que eu tô mais com um sombreado natural no rosto. Antes de aplicar o pó hoje, eu apliquei mais um pouquinho da água termal e eu esperei secar pra depois finalizar o rosto pra não ficar com aquele aspecto bem pesadão. Eu vou usar o pó translúcido da Divine Diamonds. Ele tem um fundinho levemente rosado. Eu sempre aplico o excesso embaixo do olho, pra fazer aquela técnica baked, né? E eu aplico sempre também embaixo do nariz, que é onde costuma surgir oleosidade, e eu não quero que a maquiagem saia do lugar a festa inteira. Também é legal fazer embaixo do contorno, porque frisa um pouco mais o seu contorno, então ele fica mais nítido, né? E eu vou usar o sexto pó da paleta de pó da Ruby Rose, com um pincel meio de blush. Eu vou fazer um contorno mais levinho. E aí eu peguei dessa vez um pincel Duo Fiber. E aí eu vou já polindo todo aquele excesso de pó que eu deixei embaixo do olho. Você pode polir o tanto que você quiser. Eu gosto de ter um pouco mais de pó no rosto. Agora eu vou pegar um pouco do pó Matte HD da Max Love. Ele é na cor 26. Pode até parecer que eu tô pegando pra carregar a pele, mas na verdade é só pra dar uma selada, porque o pó é mate. Agora eu vou usar esse blush mosaico da Dylos. Ele dá aquele aspecto mais bronze na pele, né? Ele tem umas leves partículas de brilho, então eu vou aplicar onde era pra eu aplicar o blush. Como é um marrom mais quente e tem um pouco de dourado, ele fica com uma nuance bem bacana. Agora, com a sombra cravo da Conteúgrama, eu vou fazer o contorno no nariz.
E eu vou aplicar também embaixo dos olhos. Agora com o iluminador 01 da Max Love, ele é o meu nacional favorito, BBB, eu peguei um outro pincel da Vult de esfumar e eu vou aplicando, polindo, polindo, polindo bem, só que sempre com a mão bem leve. A ideia de polir é fazer com que as partículas de brilho do iluminador apareçam realmente, né? Eu vou aplicar em toda a linha d'água, porque vai ser o meu lápis de olho, porque fica intacto o tempo inteiro. E eu desço um pouquinho, né, embaixo do olho, e aí eu esfumo com um pincel chanfrado dessa vez. E aí com outro pincel que eu apliquei a sombra cravo, eu dou aquela esfumadinha de novo. Aí eu aplico bastante rímel nos cílios inferiores também. E eu vou usar o batom metálico Alanis da Felicitalux. É isso, meninas. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês aí a fazerem um olho super glitterinado, super chique. Pra festa, balada ou qualquer coisa, né? Se você quiser ir na padaria também, não tem problema, porque eu sou dessas, eu vou mesmo. Clique em gostei pra mim se vocês gostam de vídeos desse tipo, se vocês querem mais tutoriais, né? Voltados pra pálpebra gordinha. Comente muito, 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 muito aqui embaixo pra eu ficar sabendo, pra eu ver, porque eu leio tudo. Eu não respondo todo mundo, mas eu leio tudo. Um big beijo. Até o próximo vídeo.